Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes. E hoje, com a psicóloga Gabriele Marrocos, nós vamos falar de um assunto e tanto. Gabriele é psicóloga, especialista em transtornos da infância e adolescência e terapia cognitivo-comportamental e orientadora parental, com sua trajetória dedicada ao apoio emocional e ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Hoje a Gabi traz sua experiência e conhecimento para a nossa conversa de hoje sobre comunicação não violenta. Bora? Bora nessa! Muito se tem falado sobre esse assunto, né, Gabs? Sim. A gente ouve, é famoso o termo, né? O termo é muito famoso, mas eu não sei se a gente sabe muito bem o que é. Bora lá, que eu vou Começa por aí. Vou explicar para vocês. Bom, a comunicação não violenta, né, é um conceito que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. Ele é o fundador, ele é o pai, né, dessa teoria. E aí o que acontece, né? Ele tem a premissa da gente ter uma comunicação mais eficaz, observando de fato ali a necessidade da pessoa e não ficar rotulando, julgando o outro, porque o tempo inteiro a gente está nesse lugar de julgamento. Quando a gente olha para as pessoas, a gente deixa de olhar as pessoas na sua complexidade para a gente focar em um único ponto ali que a gente acaba não gostando. Então, a gente vai para um lugar de julgamento. Então, ele vai trazer pontos para que a gente saia desse lugar de julgamento e tenha um olhar de sensibilidade. Um olhar de realmente necessidade, sabe? Um olhar de observação, de amparo. Envolve muito a empatia. Né? Então, a gente precisa ter um olhar empático ali para com o outro. A comunicação não violenta, ela vai trazer muitos aspectos assim. Você explicando o conceito, fico me perguntando como é aplicar a comunicação não violenta na orientação parental, e até quero entender como isso funciona, porque quando a gente pensa num olhar de não julgamento, é difícil não fazer isso enquanto mãe, enquanto pai, não? Totalmente. Que milagre que você faz. Totalmente. E aí, o que é que a gente vai pensar, né? O primeiro ponto aqui é: por que eu estou julgando meu filho? Né? É você pensar: por que eu tenho julgado tanto meu filho? E será se você não é uma pessoa julgadora mesmo? Né? Será se você já não tem isso desenvolvido desde lá de trás? E você só está aí sendo mais essa pessoa com o seu próprio filho? E aí a gente vai começar a observar isso, tomando uma consciência, né? O que é julgar a pessoa que eu mesma gerei, né? Isso é muito profundo. Porque quando eu estou julgando o meu filho, eu tô... É como se eu também não estivesse sendo gentil comigo. Sim. Percebe? Sim. Porque o meu filho, ele é praticamente uma extensão. Claro, né? Claro. Sendo isso, se eu julgo a ele, como que eu tenho feito comigo? Como que eu tenho atendido as minhas necessidades? Sempre tem isso, vai para o outro, mas começa em nós, né? Então, como que eu tenho me tratado também? Como que eu tenho observado as minhas necessidades? Como que eu tenho me comunicado comigo mesma? Eu sou hostil? Porque muito provavelmente, quando eu deixo cair uma colher no chão, nossa, eu não faço nada direito. Isso vai ser generalizado, eu vou fazer isso com outras pessoas também. Claro. Então, a gente tem que começar a observar, o ponto de partida é a observação. O porquê, tomar a consciência e depois entender os prejuízos disso. No nosso episódio de orientação parental, a gente falou muito sobre crenças, né? Se você não assistiu ainda esse episódio sobre orientação parental, você precisa assistir, porque a gente vai olhar sobre como funciona a orientação parental, que não é terapia, né? Mas é um lugar de identificar crenças enquanto indivíduo, para além de pai e mãe. E aqui na comunicação não violenta, tudo começa, a gente entende que a comunicação não violenta, pelo nome, né, é um jeito de comunicar, mas antes da estratégia do como comunicar, tem um olhar mais reflexivo, então, para fazer, né? Totalmente. Esse olhar reflexivo como que eu tenho me tratado, né? Vai muito para essa questão da autocompaixão também, né? Então, esse olhar de flexibilidade, de entender que eu também erro. Eu erro, eu realmente não sou perfeito, ou seja, a outra pessoa também ela não vai ser. E aí a gente vai tendo um olhar de sensibilidade, de se conscientizando
o quanto que eu venho, como que eu venho sendo comigo mesma. Depois que eu tenho essa consciência, eu vou começar a observar como que eu trato as pessoas ao meu redor. Claro. Né? Então, começa com você essa observação o tempo inteiro. É muito engraçado porque eu uso sempre aquela metáfora na UP, né? A máscara de oxigênio nunca tem que estar no outro, tem que estar em você primeiro. Então, as rotulações, como você tem se tratado, as suas necessidades não atendidas, ela vai acabar sendo externalizada para outras pessoas também. Claro, claro. Né? Eu vou querer exemplos práticos da comunicação não violenta, mas antes disso, eu fico pensando, por exemplo, no comportamento impulsivo do TDAH, que geralmente tem aí um olhar de julgamento até por conta da sociedade. Muito. Então, ele é muito visto como o cara que não segue regras, logo, ele é mal educado, ele atrapalha ali o ambiente, enfim, tem um olhar natural e parece que... meio caminho sem volta, né, para esse comportamento impulsivo e hiperativo do TDAH. Como é que a comunicação não violenta pode ajudar os pais na condução desses comportamentos hiperativos? Perfeito. Eu vou trazer os conceitos, que eu acho muito importante para a gente entrar para essa resposta, tá? Primeiro ponto é observar. Observar a situação. Primeiro, eu vou observar o que está acontecendo ali, eu vou me distanciar do meu julgamento. Vou me distanciar dessa criança malcriada que toda hora fica gritando, ou que não guarda as coisas, ou que faz tudo errado. E aquela famosa dor dos pais, que é: meu filho não tem um rendimento bom escolar, né? E aí, eu vou me distanciar dessa nota vermelha que ele tirou, por exemplo, né? Eu vou observar a situação. Depois que eu observo, eu vou para o sentimento. O que eu estou sentindo naquele momento? Eu estou com raiva do meu filho, eu estou me sentindo frustrada, eu estou me sentindo uma péssima mãe, um péssimo pai. O que você está sentindo? Por isso que é importante essa reflexão. E depois você vai para a necessidade, né? Qual que é a necessidade que você precisa dentro desse contexto, desse relacionamento? Qual que é a sua necessidade? A minha necessidade é que meu filho vá bem na escola, a minha necessidade é que meu filho guarde esses brinquedos, a minha necessidade é que meu filho me escute, me ouça, tá? Você vai para um pedido. Depois de todos esses pontos, primeiro eu observo, eu acolho o que eu estou sentindo, eu vejo a minha necessidade e eu faço um pedido claro e gentil à pessoa que eu preciso me comunicar. Então, quando você traz isso, eu vou saindo um pouco desse lugar de julgamento, né, dessa impulsividade dessa criança que não para quieta. Inclusive, tem um estudo muito legal que fala justamente sobre 2 grupos de pais que têm filhos neurotípicos e filhos que não têm transtorno. Esses pais que têm filhos neurotípicos, eles até evitam sair de casa, assim. Uau! Né? Eles evitam sair de casa porque... eles se sentem exaustos, eles se sentem muito cansados, porque essas crianças não param. E tem a rotulação, como você mesmo trouxe, né? Então, a gente vai parar de rotular essa criança e observar essa criança. Sim. Observar a dor dela, porque também tem uma dor. Claro, né? Claro. E aí, é basicamente esse ponto aí que a gente vai fazendo. E como que eu vou... tem um exemplo clássico disso, tá? A criança não guardou brinquedo. Tá. Né? Ou a criança não cumpriu com o combinado que está ali na tabela, no quadro de tarefas. Ok, você monitorou a criança, você já tinha dado uma previsibilidade clara para ela, se com a falta do combinado teria uma certa consequência. E aí, mesmo assim, você se estressa, porque você acredita... Aí volta para a crença, né? Você acredita que essa criança, ela está o tempo inteiro te provocando. Sim. Não, ela está me provocando, não quer me obedecer. O que acontece? Testando. Está me testando. Então, você sai do lado de observação. Sim. Aí já começa a te julgar. Sim. Né? E quando eu começo a julgar, por incrível que pareça, a minha raiva, ela aumenta mais. A raiva, ela vai ficando mais intensa. Tá. E quando eu tenho uma raiva mais intensa... a necessidade que havia sido organizada para ambos, ela deixa de ser uma necessidade e ela se torna uma punição. Então, eu vou me comunicar de uma forma totalmente agressiva. Tá. Entendeu? É basicamente isso. Passo a passo milagroso, né? E quando eu deixo de... me distancio dessa crença, né? Por exemplo, de que eu não sou uma boa mãe, ou de que ele está me testando e nananã. Paro de rotular, porque isso é uma crença, mas também é um rótulo, né? E eu olho a necessidade, então tá,
Meu filho, a gente tinha combinado que ele não guardou brinquedo, observação. Legal. Então, meu sentimento, tô me sentindo frustrada, porque eu combinei algo com ele e ele não fez. Mas qual é a necessidade? Que a gente mantenha uma casa organizada para que ambos convivam bem. Qual que é o meu pedido? Filho, eu estou me sentindo frustrada porque a gente combinou algo e você não fez. Você poderia, por gentileza, guardar esses brinquedos? Olha a diferença. A criança vai olhar para aquilo e vai falar, gente, eu convivo num ambiente saudável. Ela não vai comunicar isso, mas a chance dela te respeitar, a chance dela querer fazer algo é muito grande, porque ela sabe que ela está contribuindo para o ambiente. Isso. Não é só ele em questão. E a gente coloca, né, criança e adolescente num lugar tão passivo, né? Nós, pais, temos a responsabilidade de fazer bem a eles. Mas eles também têm a responsabilidade, enquanto indivíduo ali naquela família, de fazer bem aos pais. Totalmente, totalmente. Então, por isso que é muito importante sempre a gente ter esses planejamentos. É uma reunião familiar. Muito bom. Eu preciso dizer para eles qual que é a minha necessidade. Sim. Mas eu também tenho que ouvir qual que é a necessidade do meu filho. Sim. Inclusive, quando eu estou na UP, é muito difícil, porque os pais eles não observam as necessidades da criança. Muito menos de adolescente. Adolescente é um cara rotulado o tempo inteiro, gente. Meu Deus do céu, você precisava falar isso. Fala de novo, por favor. Adolescente é rotulado o tempo inteiro. Aí sabe o que acontece? Esse cara já não consegue se comunicar em casa, porque é uma comunicação em casa totalmente hostil. Para onde que ele vai? Pro bando dele, porque ele tá na busca pela identidade, pertencimento. Sim. Aí ele chega num grupo de amizades que acabam acolhendo ele de uma forma que ninguém em casa consegue acolher, porque ali as pessoas conseguem compreender a sua necessidade. Mas meu filho só tá toda hora se distanciando de mim, não sai do quarto. Cara, você não escuta seu filho. Você não escuta, você não entende a necessidade dele. Você só tá, o tempo inteiro, a gente só tá olhando para nossa necessidade. Sim. E não só essa questão da necessidade, mas a gente passa a não observar também a hostilidade como a gente se comunica. Né? Então, por vezes, eu estou me comunicando de forma hostil e eu nem estou percebendo. Sim. Por isso que é importante a consciência que eu falei lá no início. Porque se eu sou uma pessoa dessa forma com meu filho, muito provavelmente eu tenho alguns resquícios disso comigo também. Claro, talvez mais sutis, né, em outras relações, mas de alguma forma a gente também se comunica de forma hostil e agressiva conosco. Exatamente. Né? E, inclusive, tem uma família, assim, que a gente tem trabalhado bastante, que tem melhorado essa comunicação. Porque o que acontece? Os pais, eles querem que a criança faça tudo no tempo deles, né? Tudo bem, é importante, a gente tem que fazer as obrigações. Mas o que custa eu me antecipar com essa criança e preencher ali com ela o que precisa ser feito? Sim. E não chegar e falar, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e aquilo. Porque a criança, assim como você, tem expectativa. Então, você quebra a expectativa dela por uma falta de uma comunicação clara e eficaz. Você quebra a expectativa dela e quando você vai pedir alguma coisa para ela vai ser aversiva àquilo. Claro, ela já nem quer ouvir, né? Porque você não teve ali uma comunicação clara, você não teve um objetivo de sentar, de estruturar algo que precisava ser estruturado. Eu estou entendendo que a comunicação não violenta, ela não é o fim, né? Não é só o como fazer, mas é um processo. É um processo. Você falou sobre duas perspectivas a respeito de necessidade. Então, ou os pais estão focados em cumprir a sua necessidade de pai e mãe ali, eu tenho o quê, né? Em contrapartida, não olha para a necessidade do filho, seja ele uma criança, seja um adolescente. Então, é tão foco no resultado, né? A sala tem que ficar organizada, ponto. Que a gente não olha para formas diferentes de fazer essa sala ficar organizada, né? Esses dias eu estava no salão e chegou um garoto direto da escola, deve ter vindo de Uber, enfim, que ele chegou sozinho para cortar o cabelo. E daí, minutos depois, a mãe chega para buscá-lo. Aí ela falou assim, você vai cortar mais a franja, né? Ela não disse oi. Oi, tudo bem? E aí, como é que foi a escola? Nada. Ele tinha acabado de chegar da escola, eles não tinham se visto.
Ela falou, você vai cortar mais a franja, né? Aí ele falou, assim, bem, morrendo de vergonha, nitidamente morrendo de vergonha. Mão na sua cabeça, assim. Aí ela falou, daqui 2 semanas você vai ter que voltar aqui se você não cortar mais a franja. Não, pode cortar, falou pro barbeiro. Aí ele falou, não, falou, não pra mãe, pro barbeiro, não. Nesse momento ele se expressa verbalmente. Aí ela falou, mas daqui 2 semanas já vai estar no seu olho de novo. E aí pra ela, ele não falava nenhuma só palavra. E já tava no final do corte, ele levantou, aí o barbeiro ficou sem graça, não sabia muito bem quem que ele atendia, né? Mas ouviu o garoto, ele levantou e ele foi pagar. E ela foi atrás dele falando da franja. Ele pagou, ele abriu a porta, eles saíram. E ela continuou falando. E eu pensei, meu Deus, vai ser uma tarde que esse menino vai chegar em casa e ele vai se trancar no quarto. Exatamente. Porque vai ser, o assunto do jantar vai ser a franja. E isso era, sei lá, 2 horas da tarde. Aí essa mãe deveria se perguntar, qual que é a necessidade disso? Isso, eu conto essa história pensando no que você está trazendo sobre necessidade, porque estou entendendo que a comunicação não violenta, ela é pautada em refletir a partir da necessidade. Exatamente. Qual é a necessidade? Para então tomar uma decisão, certo? Qual é a necessidade? E aí entra muito... Ela não estava observando também, né? Ela começa a julgar esse menino. Porque ela foi para um olhar de julgamento. Porque ela não validou, ela não chegou e falou, nossa, filho, tá bonito, tá legal. Ou por exemplo, ela poderia... Esse mesmo exemplo, a gente pode pensar assim, ó. Ela chega, ela vê lá a franja do menino, filho. A observação, nossa, filho, você só quis cortar esse tanto hoje? Ficou bonito, ficou legal. Né? Ela vai pro sentimento dela. Nossa, eu tô muito desconfortável, porque eu estou frustrada, porque, né, enfim, ele vai ter que voltar aqui depois. Daqui 15 dias, ela tem razão. Sim. Aí, qual que é a necessidade? A necessidade é que meu filho, ele tenha... que eu não precise vir aqui depois com ele, porque eu não gaste mais tempo. Então, ela tem uma necessidade ali dela, né? Talvez seja uma questão financeira, não quero pagar de novo depois e tal. Tá bom, isso é dela. Ela tá frustrada. O sentimento é dela e a necessidade é dela. Então, um pedido que ela poderia fazer, filho, você não acha que a gente poderia pensar de cortar um pouco mais essa franja? O que você acha? Porque daqui a alguns dias a gente vai ter que voltar aqui de novo. E aí a mamãe vai ter um compromisso X, talvez eu não consiga te trazer. Esse dinheiro a gente pode investir em alguma outra coisa, que você teria que voltar aqui 15 dias de novo. O que você acha? Você dá a ele uma forma também de conseguir entender qual que é a necessidade dele. Né? Você não vai sendo punitiva. Sim. Não, é um rótulo, né? Tem que cortar, ponto final e acabou. Sim. Né? Uma regra, desculpa. Sim. Até porque existe uma necessidade por parte dele que é desse pertencimento. É claro que deixar aquele cabelinho... Tava meio no olho mesmo. Ele saiu de lá com o cabelo ainda meio do olho, né? Mas tem alguma necessidade de pertencimento aí que é pertinente da adolescência, né? E a comunicação não violenta, entendo que olha para essa questão do desenvolvimento, né? Para as necessidades das etapas do desenvolvimento, né? Exatamente. A gente vai se comunicando de acordo com o que aquela pessoa ela consegue entender. Né? Então, o adolescente, ele tem essa necessidade, ele tá buscando também por uma questão de autoestima, de aprovação, né? Então, ou seja, talvez aquele corte seja o corte do grupo dele, né? Então, ele quer ter aquele corte. Só que por isso que eu não vou ser uma pessoa de regra, eu vou ver a observação. Eu observo e eu vejo se para ele faz sentido ou não faz sentido, né? E aí, a criança, por exemplo, como que eu vou falar para uma criança, um bebê, parar de chorar? Né? Sendo que é a comunicação dele. Então, eu que tenho que observar que é uma comunicação e não uma birra. Sim. Eu que tenho que observar o meu sentimento. Eu tô com raiva desse choro porque eu tô cansada, mas calma aí. Né? Então, qual que é a sua necessidade? Que a criança pare de chorar para que você volte a fazer o que você estava fazendo? Aí a gente volta para aquela questão de, será se eu tô olhando só para mim? Né? Eu tô olhando só para mim e tô deixando de olhar... de atender o que é do outro também. Sim. Sabe o que é legal? A figura e fundo aqui, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas é que nem eu, quando era menor, eu ficava olhando para o céu e eu falava, olha, pai, eu tô vendo um negócio aqui. Aí meu pai falava, não, eu tô vendo outra coisa, com as nuvens, né? A nuvem tem cara de alguma coisa diferente para cada um, né? Isso, exatamente. Então, eu tava vendo um coração, meu pai tava vendo, sei lá, uma outra coisa, uma estrela. E a figura e fundo é exatamente isso. São perspectivas diferentes
mas a gente precisa respeitar a perspectiva diferente de cada um. E a comunicação não violenta, ela vem muito disso, ela vem de um pedido de respeito, ela vem de uma necessidade de respeito, de validação, de reconhecer que aquilo não é só sobre mim. É um relacionamento. Sim. Um relacionamento não tem que ter... o tempo inteiro eu mando e você obedece. Porque quem aguenta ficar num relacionamento assim? A gente espana. Com certeza. Né? Então, é muito importante que a gente compreenda a necessidade de cada um aqui. É o que ela vai trazer como pauta. A pauta dela é... Eu me distancio do que eu quero... para também entender qual que é a necessidade do outro. Claro, olhar da sacada, né? Quando eu olho ali do buraquinho da fechadura, minha visão, ela fica bem visão em túnel, né? Como a gente chama na terapia cognitivo-comportamental. Isso. Eu acabo olhando só para o problema. Me parece que a comunicação não violenta é um convite para olhar da sacada. Exatamente. Para que eu olhe o todo. Exatamente. Tirar o óculos escuro mesmo, sabe? E olhar a situação como um todo. Sim. E cada situação é uma situação. Ah, mas meu filho derrubou de novo, tirou uma nota vermelha de novo, mas você tirou ano passado. Gente, cada nota vermelha é uma nota vermelha. Olha aquela situação, observa aquele contexto. É um novo contexto. Sim, observar contexto, fico pensando, observar etapa do desenvolvimento, tem muitas coisas a serem observadas, né? Eu, como mãe ainda de uma criança de primeira infância, né, com 2 anos, quase 2 anos e meio, eu percebo, por exemplo, que há algumas necessidades da Catarina a serem atendidas, que quando ela tiver 4, é claro que aquele comportamento não é aceitável, mas com 2 é aceitável, né? Porque neste momento do desenvolvimento é a forma como ela tem para se comunicar, é aquela fase, né, da infância em que eles aprendem ou descobrem que podem escolher. Autonomia. Só que daí quer escolher tudo, né? É evidente que não dá para escolher tudo. Aos 4 anos eu vou conseguir dizer isso para ela. Eu vou conseguir dizer que coisas a mamãe que escolhe, coisas é a Cacá que escolhe. Mas aos 2 anos e quase 2 anos e meio, ela vai querer escolher tudo. Então talvez a gente precise readequar o ambiente, né? E aí, de novo, entendo que a comunicação não violenta, como é um lugar primeiro de observação da fase do desenvolvimento, das necessidades, enfim, para depois a gente agir, olhar um pouco para esse lugar de que, por exemplo, eu dar uma autonomia para Catarina aos 2 anos e meio, que talvez aos 4 eu já entenda que eu consigo cortar, não é ser permissivo, né? Não. É ser respeitoso, é o contrário. Perfeito. Tá. Exatamente. É o tempo inteiro isso, se é sobre o respeito dentro daquela situação específica, sim. dentro da própria etapa do desenvolvimento, dentro desse contexto do relacionamento. Poxa, meu marido, ele não gosta de comer X coisa, mas eu gosto daquilo, né? Eu vou forçar, eu tenho que respeitar, né? Tudo bem, daqui a pouco pode ser que ele vá e tope alguma coisa, mas é no tempo dele, percebe uma necessidade alinhada para ambos. Claro. Porque senão se torna uma falta de respeito. Sim, comunicação não violenta para a família, né? Não é só na relação pai e família. filho, mãe e filho, Para mas todo mundo. É no sistema familiar, né? Inclusive, eu com os meus pacientes. Sim. A colaboratividade. Então, por vezes, eu tenho também que falar sobre a minha necessidade, eu vejo a necessidade do meu paciente. Né? No ambiente de trabalho, em todos os contextos, a gente precisa praticar um pouco dessa observação. Entender que o nosso sentimento precisa ser acolhido, a nossa necessidade ela precisa ser alinhada com a necessidade do outro, porque senão se torna algo só meu. E o pedido ele precisa ser muito gentil. Gentil não quer dizer ser permissivo, você pode ser gentil e firme. É claro, né? É claro. Esses dias a Catarina quis dormir com uma saia de tule. Veja bem. Por cima do pijama. Uma e eu princesa. disse, filha, vai pinicar. Pinicar significa ficar incomodando a tua pele. Aí ela falou, eu quero dormir com a saia, mamãe. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então você vai ficar com a saia e se você deitar e ficar te incomodando, você conta pra mamãe. Ou seja, ela não precisa esconder só para eu ter razão, entende? Eu não posso contar para minha mãe que tá ruim, porque agora eu não posso perder minha razão. Não, eu dei o espaço para ela e disse, se te incomodar, você me chama e a mamãe tira, tá combinado? Perfeito. Tá combinado. Perfeito. E ela dormiu a noite inteira,
plena e maravilhosa, das 8 da noite às 8 da manhã, como todos os dias. 8 da manhã ela me chama e antes do bom dia, o que ela me diz? Mamãe não pinicou. Fofa. Ou seja, quem tem razão fui... A dona da verdade desta vez fui eu, mamãe. Bom, no fim, é óbvio que ela não desgrudou dessa saia, quis ir pra escola com a saia. Enfim, a saia tá se desfazendo de tanto que ela quer usar o raio da saia e tá tudo certo. Maravilhosa, sim. Então, talvez esse espaço também de que, não, eu não gostaria que minha filha dormisse de saia de tule e nem fosse pra escola com saia de tule, entende? Mas ela tem 2 anos e meio. Foi pensando nesse exemplo que eu falei. Lá aos 4 anos, talvez eu já tenha mais condições de dizer por que não e ser, inclusive, a minha necessidade de ser atendida. Perfeito. Mas aos 2 anos e 4 meses, do tipo, tá tudo bem, não teremos prejuízo, aí é que tá. Qual é a minha necessidade, né? Perfeito. É só ter a minha vontade de mãe atendida, né? Ou tem alguma outra necessidade por detrás, né? Agora, pensando nas nossas mentes brilhantes, né? Nessas necessidades e nessas reflexões enquanto pai e mãe, uma criança com TDAH tem necessidades diferentes e que vão para além das etapas do desenvolvimento, né, Gá? Então, fico pensando que a comunicação não violenta me parece ser uma chave de ouro, assim, para pai e mãe de crianças e adolescentes com TDAH, não? Totalmente. Até porque é aquela criança que tem dificuldade no planejamento, que tem dificuldade com gestão de tempo. Ou seja, o pai que é muito organizado, ele vai ter dificuldade com a desorganização dessa criança também. Claro. E como que eu faço? Eu chego já gritando com essa criança, né? Quando eu chego já gritando com essa criança, eu estou me distanciando. Então, a comunicação ela vai muito para esse lado de validação, de entendimento e de mostrar a ele que é uma necessidade da família, Sim. que precisa ser cumprida, mas que ele vai ser respeitado independente da necessidade, independente do comportamento dele. Percebe? Ele vai ser respeitado, mas a necessidade é essa. A gente vai ter que realmente partir de um ponto de que precisamos melhorar isso. É isso. Né? Mas a gente vai olhar com um olhar de amparo, de acolhimento. Muito bom, muito bom. Comunicação não violenta, talvez tenha sido uma descoberta para você, mesmo para você que já conhecia esse termo, né? Porque ela é mais profunda e mais reflexiva do que a gente imaginou. Gabs, muito obrigada. Que agradeço. Mais uma vez pela sua presença e por tanto acolhimento a famílias, a crianças e adolescentes e por transformar a vida de tantos ao teu redor. Obrigada. Sim, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima.